Skraiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar do 7º episódio da 4ª temporada de Riverdale, que trouxe até uma sociedade secreta aí, mas teve um final bem fofo. Então olha, pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Aqui tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. E lembrando que todas as quintas a gente tá falando de Riverdale, de manhã teoria sobre o episódio e mais tarde a análise da promo. Thanksgiving no ar, mas parece que eles não têm muito o que agradecer depois de tantos eventos que aconteceram em Riverdale, principalmente quando envolve família, que a gente sabe que essas famílias são bem complicadas aí, como por exemplo os Blossoms. Eu achei tão fofo a Cheryl defendendo a Toni, geralmente é o contrário, é sempre a Toni se preocupando com a Cheryl, e a Cheryl deixou esse Thanksgiving dos Blossoms bem Hannibal, né? Supostamente usando partes do corpo pra fazer a refeição do jantar, pra ter uma forma de incriminar a família caso eles tentassem vender lá o xarope deles. Ou seja, 2 coelhos e uma cajadada só. Defendeu ali a honra da namorada e também defendeu o legado da família. Recentemente aqui no canal eu tinha falado que eu achava que esses parentes tinham aparecido por causa do Julian, porque nos quadrinhos o Julian ele meio que quer se vingar tanto da Cheryl quanto do Jason por supostamente ter pego o que era dele. E assim, eles estão falando bastante dessa questão do Julian. A própria Cheryl falou, né, pra explicar o canibalismo da família, que ela mesma comeu o irmão, que nem a Ana Blossom tinha contado pra ela. E também assim, não faz sentido essa família aparecer dessa forma e querer meio que pegar e vender todo o legado e tudo mais. Ou pode ser que a Penélope esteja por trás. O que eu realmente acredito que pode acontecer, pensando agora e juntando essas duas questões, tanto da Penélope quanto do Julian, a gente tem que lembrar que no final da 3ª temporada, a Penélope estava toda obcecada com Jason. Ela fez o Tic se transformar no Jason. Então, o que eu acredito que pode ter acontecido é o Julian ter ficado com essa parte da família e a Penélope foi atrás dele. E por isso eles estão tentando recuperar as coisas dos Blossoms, porque a gente sabe que a Penélope já falou pra Cheryl que ela preferia que ela tivesse morrido, que não era pro Jason ter morrido. Isso explica um pouco dessa fissura pelo Jason e tudo mais. E agora que ela achou o Jason dela, que no caso é o Julian, faz sentido que ela queira pegar toda a herança, principalmente porque ela acha que os Blossoms têm essa dívida com ela, pelo que ela passou desde a infância. Tipo, faria sentido com que, por exemplo, o Julian tivesse raiva da Cheryl, porque se a Penélope estiver por trás, ela conta a história que ela quiser, ele vai acreditar, afinal, é a mãe dela. Tipo, afinal, por que uma mãe abandonaria o seu próprio filho? E a série tem usado muito a imagem do Jason, então eu acho que em algum momento vai revelar que ele ainda existe na família, e eu acho que ele pode ser, sim, um forte fator pra Cheryl melhorar de toda essa questão. Afinal, ela tá com um corpo morto dentro de casa e todo mundo tá achando isso super normal. Mas depois disso, eu realmente acredito que o Julian vai ver que na realidade a Cheryl só tenta lutar contra o veneno de toda a família dela, e assim eles vão se ajudar, ele vai ajudar ela e a Cheryl vai voltar a ter seu irmão. É uma história bem bizarra, né? Riverdale vai achar muito estranho e talvez esse poderia ser um motivo pra ela ficar em Riverdale, porque a gente sabe que tá terminando aí o high school, a gente tem que procurar motivações pra fazer com que o quarteto, ou no caso com a Cheryl, o quinteto, fique em Riverdale igual foi a história dos seus pais, pra ter continuidade nessa história. Então eu acho que pra Cheryl seria bem natural que, por exemplo, ela fique, porque afinal ela ficou todos esses anos sem o Jason e agora ela tem o irmão dela de volta e ela quer aproveitar, e tem o negócio da família, e graças a Deus ela salvou o legado aí dos Blossoms, que ela pode continuar com isso de repente. E tipo, desde o primeiro episódio a Cheryl falou lá dos fogos, que era algo que remetia ela ao Jason. Cara, sério, escreve o que eu tô falando, essa teoria vai se concretizar. Tem muita coisa que realmente liga, se conecta. Eu acredito que seja algo similar assim, que a Penélope ela tá sumida porque ela tá lá junto com o Julian, e que ela tá por trás aí desse esquema todo da família. Agora, sobre os Lodge, sinceramente é uma história que tem me cansado um pouco, porque tá se repetindo, porque se a gente reparar bem, a história da Verônica e do Art tá se colidindo de novo. Antes estava mais separadinho no início, agora colidiu de novo, porque o Hiram já demonstrou que ele quer fazer com
com que o centro comunitário feche de alguma forma. E depois do episódio de ontem, eu fiquei pensando que na realidade o Hiram sempre teve por trás do Dodger. Mesmo quando ele estava na prisão, ele queria implicar, eu acho que ele não daria a academia tão fácil assim pro Art. E ele provavelmente fez com que o Dodger infernizasse o Art, porque ele sabia que o Art não ia deixar quieto, ele ia vir com esse heroísmo e tudo mais. E faz sentido com que ele tenha sido espancado e deixado lá perto, pra justamente o Art ser culpado. Porque o Art já tinha pedido ajuda pro Hiram, e o Hiram falou assim, não posso ajudar. Eu acho que em algum momento ele vai dar a entender de tipo, olha, quando você teve problema eu te ajudei. E aí o Art vai ficar assim, como assim? Ele vai tipo revelar que ele tem algo a ver com o Dodger. A gente sabe que o Hiram sempre teve por trás das gangues e pareceu bem conveniente, justo com o sumiço dos Serpentes, aí vira essa nova gangue que ninguém conhecia. E outra coisa que faz com que isso se concretize é porque quando o Hiram tava com a Hermione lá no Pops, e aí eles se encontraram com o FP e a Alice, depois foram pro Labo Nui, a gente viu que o próprio FP ficou bem bravo, falou que ele não vai simplesmente seguir as ordens só porque ele era o prefeito, que ele não vai ser tipo um novo Mineta. E logo depois dele deixar isso bem claro, o Dodger sumiu, que seria a única ponta solta de toda essa história, e faz com que ele reforce tipo que é um caso não conclusivo. Ali o centro comunitário é um lugar de um crime que não foi concluído e que teria que fechar, então ele tem formas de trabalhar aí, e o Dodger realmente seria a única ponta solta. E só um parênteses, eu amei a Alice junto com a FP, eles estão bem amorzinho, e eu acho que isso pode ajudar lá na frente com toda essa questão do Charles, se ele for realmente o Charles, né, a gente não sabe, eu falei que pode se repetir essa história aí de novo. E lógico, a volta dos Serpentes. Mas se tem uma coisa que eu gostei muito desse episódio, é sobre todo esse mistério do Jug, tem sido a história que eu tenho mais gostado de acompanhar, e mais ainda agora que a Beth tá envolvida no caso. Eles descobriram que existiu uma sociedade secreta em Stonewall, que é penas e caveiras, e a dona tinha o alfinete da sociedade secreta do Mr. Chipin lá no quarto dela. Ela abriu o jogo com a Beth e falou que eles tiveram um caso e por isso que ele se matou e tudo mais. Eu gostei que a Beth não comprou a ideia, e eu realmente também não comprei. Eu acho que tem uma história por trás aí, principalmente depois que eles falaram pro cara, pro chefão ali da escola, e é interessante porque a gente vê que eles sempre estão um passo à frente do Jug e da Beth, porque quando a Beth falou, melhor mesmo você conversar com algum responsável aqui da escola, porque tá tudo muito estranho o que tá acontecendo aqui, a gente viu que a dona se antecipou e contou o que aconteceu entre ela e o Mr. Chipin. Pelo que o Brett falou, parece que aumentou, já virou um negócio de assédio pro cara ser descreditado de qualquer forma. A gente tem que lembrar que o pôster de divulgação da temporada tava escrito Sex, Lies, Videotapes. E Lies provavelmente vem dessa mentira aí da dona, porque sinceramente eu acredito que ela é a grande cabeça por trás. Porque a gente vê que ela veio como boa samaritana, ela sempre tá com o Brett. Lá no início ela avisou o Jug pra não mexer com o Brett, que ele não era flor que se cheire. Mas pra mim tá parecendo um negócio muito good cop, bad cop. Porque quando sedaram o Jug, quem tava era ela. E é interessante que vem esse contexto do relacionamento com o Sr. Chipin, porque lá no Halloween, na prank, ele falou, nossa, as pessoas estão criativas, pegaram pesado realmente com você. Pareceu agora que ele foi conveniente com a situação e faz sentido, afinal ele tava ali se envolvendo com a dona. Pode ser que ela tenha mexido ali na cabeça dele, e sinceramente eu acredito que ela pode ser sim a causadora do suicídio do Mr. Chipin, porque se ela tiver por trás disso tudo, eu realmente acredito que tenha alguma questão aí na história do avô do Jug com, de repente, o avô dela. De repente ele tirou o lugar dela e eles têm todo esse negócio de legado da escola, e eles devem ter achado um absurdo, afinal eles têm aí um legado a ser cumprido, porque foi ela quem se apresentou pro Jug. Parece que as pessoas conhecem quem era o avô do Jug, as pessoas tinham um certo respeito por ele, e talvez o próprio reitor lá, que parece malvadão e tal, ele pode sofrer alguma pressão da família da dona, ou pode ser até da família da dona. A gente não sabe muito sobre ela, a gente sabe mais sobre o Brett porque ele foi pintado como o vilão aí da escola. Então eu realmente acredito que a dona é a mente maquiavélica aí desse plano todo. E por isso, da mesma forma que entraram no quarto dela e pegaram o alfinete,
noite, eu acredito que ela entrou no quarto do Jug e colocou aquela fita. Provavelmente ela vai usar isso porque a escola deve ter alguma regra de não poder levar meninas no quarto. E aí ela tem tipo uma sex tape e ela vai ameaçar tanto a Beth quanto o Jug nessa história toda. Provavelmente usar isso como arma de, olha, eu vou mostrar se você não parar de pesquisar essas coisas aí, porque senão você vai ser expulso da escola. E o Jug, expulso da escola, não consegue investigar nada. E é bem triste, porque ele parecia bastante animado com a redação dele. Ou será que ele vai ser expulso e por isso ele vai procurar o avô dele para entender melhor o que aconteceu? Já que ele não pode ver as coisas de dentro do que acontece na escola, ele vai ter que procurar fontes de fora da escola. Mas eu acho que esse é um caso pra Beth resolver, afinal ela tá bem FBI aí. E o episódio acabou muito fofo, eu amei. Eles deram mais uma homenagem aí pro Luke Perry, o Fred, né, o pai do Art, e deu mais um sentido ainda pro centro comunitário ficar aberto. Mas deixa aí nos comentários, você acha que o Hiram tá por trás de toda essa história? Você acha que a Donna é a verdadeira vilã de todo esse mistério de Stonewall? Você acha que o Julian tá realmente vivo e a Penelope pode estar por trás dessa história toda? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!